Olá, amigos e amigas que acompanham a página do PT na Câmara pelas redes sociais. Nós estamos começando aqui mais um programa Transparência e Ação com o deputado Zeca Dirceu, que é do PT do Paraná. E essa transmissão você está acompanhando tanto aqui pelas nossas redes sociais do PT na Câmara, como também pelas redes sociais, pela página do deputado no Facebook. O deputado Zeca Dirceu, se você está acompanhando pela página do PT na Câmara e ainda não o conhece, deputado federal que está no terceiro mandato, não é isso, deputado? Terceiro mandato de deputado federal, também já foi 2 vezes prefeito, eleito e reeleito na cidade de Cruzeiro do Oeste, lá no Paraná. E aqui vem tendo um trabalho muito diversificado, questões de juventude, municipalismo, né, várias áreas de atuação, inclusive a parte de orçamento também, né, deputado? O senhor atua também. Portanto, nós vamos conversar sobre vários assuntos que são temas aí do noticiário nacional e, infelizmente, temas que são, na maioria das vezes, retrocessos, né, deputado? E, inclusive, um deles é uma medida aí que está sendo proposta pelo governo Bolsonaro, aliás, um governo que realmente só nos dá péssimas notícias, que é justamente sobre uma medida que o governo quer adotar de restringir a construção de escolas, né? O governo apresentou essa medida onde, para reduzir o déficit aí no futuro, né, em certa medida eles vão restringir aí a construção de escolas públicas, né? Como o senhor vê, deputado? O senhor atua também nessa área da educação. Nós já temos um país que já temos uma certa deficiência, principalmente em algumas regiões no interior do país. Nós temos um compromisso aí com o PNE, né, de universalizar o ensino em todas as áreas, inclusive para melhorar. Como que nós podemos atingir essas metas que inclusive foram discutidas no PNE com um governo que propõe justamente, vamos dizer, a não construção de mais escolas? Primeiro, agradecer a tua companhia aqui, Heber. Muito bom a gente poder trocar algumas ideias, discutir com as pessoas. E quero saudar quem está nos assistindo aí nas nossas redes sociais, aqui da liderança do PT, e também as minhas redes sociais que tocam, né, o dia a dia da comunicação do mandato. Pedir para você que está assistindo curtir, comentar, quiser falar da cidade que você está hoje participando, quiser também deixar uma mensagem sobre um assunto que você acha que convém a gente estar discutindo aqui num outro momento. E além de curtir e comentar, pedir o compartilhamento. Quando você compartilha a transmissão, clica ali no botãozinho de partilhar, todo mundo que é seus amigos, seus seguidores, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, vai estar também acompanhando esse nosso momento aqui ao vivo. Eu sou apaixonado pela educação, é a área que eu tenho mais me dedicado, na verdade, aqui em Brasília. Quem acompanha o mandato há mais tempo sabe disso. E desse conjunto de medidas, algumas que mexem na Constituição, outras que mexem em dezenas de leis, né? O que mais me chamou a atenção, me assustou, né, foi essa previsão que o governo quer criar de que em momentos de crise ou pseudos-crises, crises que são inventadas, fabricadas, um gatilho que o governo quer criar para que nos momentos de queda de arrecadação seja natural, seja automático cortar gastos sociais, cortar gastos da saúde, cortar gastos da área social, né, deixar de reajustar salário, tirar direitos previdenciários e também limitar investimentos na área da educação. Isso é inaceitável, né? A emenda constitucional 95, né, o congelamento de investimento nos últimos 3, 4 anos, já trouxe prejuízos enormes ao Brasil, à vida das pessoas, o próprio crescimento da economia, a geração de emprego. Imagine se a gente começar a reduzir investimentos em áreas estratégicas e não só o governo federal, os ministérios, mas os governos estaduais e os governos municipais ficarem proibidos, né, de fazer investimentos, como é o exemplo mais clássico, esse que a gente tem usado, construir creches e construir escolas. Quem está nos assistindo, quem vive no interior do Brasil, quem está lá no interior do Paraná, sabe que tem demanda enorme, ampliação, construção de escolas e principalmente de creches, de centros de educação infantil. Então, nosso trabalho aqui vai ser muito árduo, mas nós vamos lutar, vamos nos dedicar muito para barrar essas medidas que foram apresentadas em várias PECs, né, algumas propostas de lei com nomes bonitos, né, eles vão escolhendo nomes que
né, sempre tem, né, numa primeira vista, assim, uma aparência boa, vão sempre usando do argumento que o Brasil está quebrado, que a gente já desmontou essa tese aqui várias vezes, o Brasil não está quebrado, o Brasil é um país rico, arrecada muito, tem capacidade de investimento, tem reservas, inclusive, internacionais, né, e vão usar da tese, que também sempre é usada, já está ficando manjada, que essas medidas agora sim vão gerar emprego. Primeiro era a reforma trabalhista, depois era a reforma da Previdência, depois era uma medida ou outra que foi aqui apresentada, e agora vem esse conjunto de PECs com nome de Pacto Federativo, outras propostas com nome de Carteira Verde e Amarela, tentando seduzir os jovens, mas não passa de nada mais do que engodo, do que mentira, do que fake news e principalmente ataques, retrocessos em áreas que são essenciais para a vida da população de um modo geral. Saúde, educação, segurança pública, área social, mexe com a vida de todo mundo e mexe com a economia, porque também faz dinheiro circular. Nosso trabalho, e aí você precisa ajudar, comentando, curtindo, compartilhando, é barrar essas insanidades que agora, no finalzinho do ano, estão tentando aprovar aqui a toque de caixa. Pois é, deputado, e falando em retrocessos, né, os que já estão, o governo já está propondo, nós temos aí outro retrocesso que o senhor citou agora, que é a questão da carteira verde e amarela, né, que é em troca de possíveis empregos, né, que seriam criados, simplesmente o governo retira praticamente todos, ou uma grande parte dos direitos que os atuais trabalhadores têm garantido por lei, né? E essa MP agora, a 905, que o Bolsonaro apresentou aqui ao Congresso, realmente ela tem uma série de barbaridades, inclusive taxação do seguro-desemprego. Quer dizer, no momento em que, principalmente nós, petistas, a bancada do PT aqui na Câmara, discute taxação de grandes fortunas, o governo Bolsonaro vem com uma outra proposta, em vez de taxar as grandes fortunas, vem taxar justamente quem está desempregado e que recebe um pequeno benefício para poder sobreviver. Eu alertava já na época da campanha, e tinha convicção, da ameaça que significava a vitória do Bolsonaro como presidente. Depois, antes do início do governo, a gente já alertava os perigos, né, que significava um governo com esse perfil. As primeiras medidas já nos fez mais uma vez, né, denunciar, questionar, mas eu não imaginava que ia ser tão ruim. Eu nunca consegui conceber, imaginar, e eu acho que se a gente falasse isso na época da campanha, ou falasse um pouquinho antes do início do mandato, que ia ser criado imposto para taxar, para cobrar, tirar dinheiro do bolso de quem está desempregado, recebendo o seguro-desemprego, as pessoas iam achar 6 meses atrás, há anos atrás, que a gente estava de sacanagem, de brincadeira, com má fé, porque é uma coisa muito absurda. A pessoa já está desempregada, dificilmente vai conseguir um novo emprego, porque o país está em crise, está em recessão, né? O governo não apresenta medidas, e o que foi feito pelo Temer, né, o que significou o impeachment de lá para cá, colocou o país numa situação de recessão profunda, né? Então a vida já está muito difícil, a pessoa vai ter a vida piorada porque vai ficar desempregado. Aí o último rendimento que ela tem, o governo ainda quer tirar, acho que é 7,5%, 8,5%. E você falou bem, com uma falsa conversa de que isso vai gerar emprego para jovens, que isso vai aumentar oportunidades de trabalho. Os especialistas estão inclusive dizendo que a proposta, né, de criar algo que diferencie o jovem do idoso, o jovem de quem está na meia-idade, da maneira como o governo fez, é até inconstitucional, é até ilegal e não vai poder nem sequer ser discutida. Líderes aqui, não sei se foi o próprio presidente da Câmara, já falou até que vai devolver a proposta porque ela tem erros básicos, né, de redação e de conceito, né, da maneira como ela foi elaborada. Mas isso mostra a face do governo, mostra quem serve o governo. Nós somos muito cobrados, eu que sou deputado federal, o PT, os partidos de oposição, os deputados, que a gente tem que apresentar propostas. Nós apresentamos proposta para isso, para o Brasil sair da crise, para o Brasil gerar emprego. Inclusive eu estou sempre divulgando no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter, vou até pedir para a minha equipe da Ascom mais uma vez reproduzir, né, esse conjunto de propostas, né? O Fernando Haddad foi quem veio aqui em Brasília, quem nos ajudou a apresentar isso há 2, 3 meses atrás, né? E para o país ter mais receitas, até para desenvolver alguns programas de incentivos, nós já demos o caminho, que o governo não quer seguir porque quem manda é o Paulo Guedes, é o cara dos banqueiros, né? O cara dos ricos, dos milionários. O caminho é taxar grandes fortunas,
é taxar heranças, é cobrar imposto dos altos lucros e dividendos, por exemplo, dos bancos. Então estamos falando de taxar a classe média, que não é rica, que não é milionária, nós estamos falando de taxar o pequeno empresário, nós estamos falando de taxar o agricultor que produz, que gera emprego, nós estamos falando de taxar os bilionários. Aquele executivo lá do Banco Itaú, ou aquele integrante da família, né, de um banqueiro, que a cada mês ou a cada ano tem lá uma divisão de lucros e dividendos que corresponde a 100 mil reais, a 50 mil reais no mês, ou que corresponde, né, a 10 milhões, a 5 milhões de reais ao longo de um ano. E não paga imposto nenhum. Quando a empresa, quando o banco ou uma outra grande multinacional faz a partilha daquilo que eles chamam de lucro e dividendos, mas que na verdade é salário, é rendimento que deveria ter imposto de renda. O Brasil é o único, é um dos poucos países do mundo que não taxa lucros e dividendos. Então o governo quer agora taxar desempregado para dizer que precisa de uma receita nova. Nós já demos caminhos muito mais justos, que pega o andar, não é nem o de cima, é aquele lá do topo, né? Os bilionários que deveriam, com taxação de heranças, taxação de grandes fortunas, taxação de lucros e dividendo, também ter uma ação mais efetiva, mais forte contra os sonegadores, os devedores e os fraudadores do imposto de renda, da Previdência. Mas não, o que a gente vê é cada vez mais perdão, é cada vez mais o governo abrindo mão de receitas, e aí alega que o país está em crise, que o país está quebrado. Nós vamos continuar aqui denunciando, mostrando caminhos e propondo, e é claro, não deixando prosperar uma medida como essa, que por incrível que pareça, o governo quer cobrar imposto, que não existe hoje, de desempregado. 7,5% vai tirar do bolso de quem vai ficar desempregado, quem já está desempregado, de uma forma inconsequente. Pois é, e além disso, essa mesma proposta também ela abre caminho aí para as pessoas trabalharem até mais, né? Trabalharem aos domingos, né? Aos feriados, né? E tudo isso sem as garantias que o trabalhador tem hoje, né, deputado? O governo comete mais uma ilegalidade, né? Além de ser uma proposta escandalosa, porque nós já reprovamos essa tentativa do governo de impor o trabalho aos domingos, de impor trabalho aos sábados, de não remunerar de forma diferenciada quem trabalha e precisa realmente trabalhar aos domingos, aos feriados. Então o governo ele é antidemocrata também, né? Ele fica insistindo, querendo impor ao Congresso algo que nós já rejeitamos aqui. Eu queria dar uma olhadinha aqui quem está nos acompanhando, até porque o pessoal cobra muito. Pô, eu acompanhei a transmissão ao vivo inteira, vocês não mandaram nenhum abraço, então eu vou abrir rapidinho aqui, eu não sei se vocês têm também o da liderança do PT, mas eu queria, a quem está ao vivo aqui acompanhando, mandar alguns abraços, pedir aí, pessoal, para curtir, comentar, compartilhar, dá para copiar o link também, mandar nos teus grupos do WhatsApp, mandar nas listas de transmissão. Já tem muita gente aqui, viu, Éder, acompanhando a gente, vou baixar um pouquinho o volume, né, e deixar aqui um abraço para aqueles que são seguidores aqui mais ativos, né? Tá com a gente o vereador, ó, Luiz Fraga, tá lá em Santa Mônica, no Paraná. Mandar um abraço ao Fiorentin, a Rosa Celerino, o Alain, a Dalila, a Mirlene, a Daniela, a Leandra Almeida. Tem gente aqui defendendo a educação, tá com a gente também a Suzy, a Jussara, o Ademir. Pessoal, obrigado por estarem aí acompanhando essa nossa transmissão. Façam compartilhamento, copiem o link, mandem nos grupos que vocês participam, mandem nas listas de transmissão, porque a gente está aqui em defesa do Brasil, defesa do trabalhador, cobrando do governo, denunciando as medidas que são equivocadas. Essa de taxar desempregados, ela faz mais uma vez um movimento que é ruim para a economia poder crescer, porque ela tira dinheiro do bolso do desempregado, ele vai deixar de consumir aqueles valores, e esse dinheiro vai acabar sendo usado para pagar juros da dívida, para fazer superávit primário, ou seja, é mais uma medida recessiva, além de ser insana, além de ser muito cruel. Deputado, e além disso nós temos aí uma outra medida que parece que é um absurdo também completo, que foi proposta pelo governo nos últimos dias, que é o fim do seguro DPVAT, né? Que muitas pessoas não sabem para que serve esse seguro, mas é simplesmente um seguro que dá a garantia de uma pessoa que sofreu um acidente receber uma indenização, né? E parte desse seguro DPVAT vai para o SUS, né? Justamente cerca de 45% de tudo que é arrecadado pelo seguro DPVAT vai justamente para a saúde, né?
Agora nós temos aí um presidente que simplesmente parece que quer acabar com o DPVAT, e pelo que se diz, o que se saiu na mídia, numa atitude de vingança, né, contra o presidente do ex-partido dele, o PSL, parece que agora ele vai fundar um novo partido, e em vingança porque o ex-presidente do partido dele era justamente dono de uma seguradora que administrava o DPVAT, ele fez isso. Né? Então vou acabar com o DPVAT sem pensar nas consequências, e uma das consequências também é que você que paga o seguro DPVAT recebe todo ano o seu licenciamento, né? Que é aquele documento que lhe permite dirigir pelas ruas do país, passar pelas blitz sem ser, né, incomodado, é o documento do carro, e que justamente quem financiava esse licenciamento era justamente o recurso do DPVAT, e agora o governo não sabe nem o que vai fazer agora com o licenciamento. Vai cobrar uma taxa à parte. Como o senhor vê esse tipo de atitude tomada pelo governo, que a gente vê que é algo sem planejamento nenhum, deputado? Mostra muito o caráter do governo, o caráter do Bolsonaro, né, personalista, né? Aquela coisa da família, dos amigos, dos chegados, dos mais próximos, e eles que propunham, né, e propagavam que iam fazer uma nova política, né? Mas não, é um governo muito individualista, que só pensa em si mesmo, nas suas figuras, e que muitas vezes aceita, topa prejudicar a nação, prejudicar o país, prejudicar as pessoas mais humildes para satisfazer uma questão pessoal, como você disse, de uma rixa, né, do presidente do PSL com o presidente da República, e do Bivar, que é presidente do PSL, que é sócio, né, de uma das seguradoras que administra uma parte dos recursos do DPVAT, até porque uma outra parte grande, dá em torno de 2 bilhões por ano, vai para o Ministério da Saúde, vai para ações de saúde que chegam na tua cidade, de vacinação, de atendimento nas unidades básicas de saúde. Quando você tira 2 bilhões, você prejudica o Ministério da Saúde como um todo. Então mostra o caráter individualista e mostra a insanidade, né, de um presidente da República que já tirou a obrigatoriedade daquelas cadeirinhas, né, dos bebês, que foi uma coisa inacreditável, né, que já, né, retirou radares de forma sem critério nenhuma, né, de rodovias. Eu acho que tem radares dentro de cidades e alguns trechos de rodovias que são armadilhas, são fábricas de multas e que devem ser combatidos. Agora, tem radares em lugares que são necessários, em lugares que são bem sinalizados, que não é pegadinha, que é para proteger a vida contra alguns inconsequentes que exageram no trânsito. Nós tivemos nesse feriado um aumento de mortes, um aumento de acidentes comparado do ano passado. Eu recebi muitas mensagens, algumas até me emocionaram, né, de pessoas que já precisaram do DPVAT e que tiveram a sua vida restabelecida, às vezes ficaram com uma perna que, né, teve algum dano muito grave, ou às vezes tiveram sequelas, né, muito sérias de um atropelamento, de um acidente, né, de algum tipo de dano no trânsito, e que se não fosse o DPVAT, as pessoas estariam hoje, talvez, ainda com sequelas, ou teriam perdido a vida, né? Então, o DPVAT cumpre um papel, às vezes a gente desconhece, eu mesmo nunca utilizei. Para mim, pode parecer que não tenha uma importância muito grande, mas para quem já precisou, para quem foi atropelado, para quem se envolveu em um acidente, para quem estava dentro de um veículo, às vezes de um desconhecido ou de um amigo, né, e que só teve aquela alternativa para recuperar a sua saúde e para recuperar talvez até a sua vida, ou de um ente querido, né, ou até mesmo nos casos de falecimento, que aí tem as indenizações, as pessoas sabem o valor que isso tem, e é claro, a gente precisa se opor aqui, e a gente não consegue fazer isso sozinho. É um conjunto de medidas tão inconsequentes, são retrocessos tão grandes, são coisas tão negativas que eu fico imaginando as pessoas que estão em casa, né, o cidadão comum, as pessoas vão desanimando, vai gerando um estado, né, de desânimo, de falta de esperança, mas a gente não pode recuar. Você que está em casa, você que está assistindo, não pode deixar de lutar, porque a gente não consegue lutar sozinho aqui. Então nós temos que dialogar com os outros deputados, com os outros partidos, cada um no seu estado tem que olhar quem é a bancada lá de deputados do estado e exigir que medidas como essa não prosperem. Tinha uma outra que estava colocada aqui, nós precisamos também derrubar ela, mas é uma intenção que o governo deixou de transparecer, que é a de taxar, de cobrar impostos da energia limpa através das células fotovoltaicas, através da energia solar. Então você vê, em 20 minutos aqui, 30 minutos, a gente está lembrando 5, 6 ações de governo, vamos chamar assim, entre aspas, que são, na verdade, inconsequentes, absurdas,
equivocadas e que não interessam a quase ninguém, a não ser a um pequeno capricho, né, um pequeno desejo, muitas vezes do presidente, da sua família, do seu partido ou do poder econômico, né, dos bancos, do Paulo Guedes, que na verdade são os únicos que desde a posse do Temer e da posse do Bolsonaro estão ganhando dinheiro no Brasil, estão vivendo bem, e o governo não faz nada para taxar, para cobrar, para também dividir uma parte do sacrifício com o andar de cima, com os bilionários, com os milionários do país. Acho que essa é a questão mais inaceitável, né? Querem que o povo dê sacrifícios cada vez maiores, tirando dinheiro da educação, tirando dinheiro da saúde, querem que o povo, as pessoas mais humildes que ganham um salário mínimo, deem sacrifício, abrindo mão de direitos trabalhistas, de direitos previdenciários, querem que o povo mais humilde que ganha um salário mínimo dê sacrifício, porque não vai mais ter reajuste do salário mínimo, querem que o servidor público, né, dê sacrifício, a agente comunitária de saúde, a enfermeira, a professora da creche, a professora da escola, mas você não ouve falar que os sonegadores, os fraudadores, os devedores da Previdência, do Imposto de Renda, vão dar algum sacrifício. Você não ouve falar que os banqueiros, que os bilionários, que quem vive de juros, de renda, de especulação financeira, vão dar algum tipo de sacrifício. E você não vê falar que as multinacionais, as grandes corporações, os bancos, vão dar alguma cota de sacrifício. Que governo é esse? Que país é esse? Por isso que a gente não pode recuar, a gente não pode desanimar. Quero mais uma vez agradecer quem está acompanhando aqui. Vou mandar, viu, mais alguns abraços aqui, porque eu sei que, né, o pessoal gosta bastante. Se somou a nós aqui também a Angelina de Jesus, a Kátia, o Ademir, né, tá acompanhando a transmissão aqui, gente dos mais diferentes lugares. Se você não comentou ainda, coloca aí o teu nome, a cidade que você está acompanhando a nossa transmissão e o que você pensa, né, desses assuntos que a gente está debatendo aqui. Eu não sou dono da verdade, né, a gente precisa ouvir as pessoas para compreender a realidade da vida, mas eu acho e percebo nessas medidas questões muito graves e é claro que é nossa obrigação compartilhar isso com você, denunciar. E se você, além de comentar e curtir, você fizer também um compartilhamento, né, no teu Facebook, no teu Instagram, a gente vai conseguir chamar a atenção de muita gente e que essas pessoas, é claro, cada uma no seu estado, quem está aí no Paraná, nós temos 30 deputados, 3 senadores, pega ali a listinha e começa a cobrar, começa a alertar, começa a questionar, porque a gente já conseguiu nesse ano barrar, derrotar, né, muitas medidas equivocadas de Bolsonaro. Em outras a gente acabou não derrotando, mas a gente amenizou danos, a gente diminuiu a crueldade, a gente diminuiu os equívocos daquilo que tinha sido proposto e apresentado inicialmente. Eu vou dar um exemplo da reforma da Previdência. O Paulo Guedes tinha copiado o modelo chileno. O Paulo Guedes ia implementar no Brasil, o Bolsonaro apoiou a iniciativa, né, da capitalização individual, ou seja, cada um ia ter que se virar sozinho. Você só ia ter uma poupança no final da sua vida daquilo que você contribuiu. Como é que fica o assalariado? Como é que fica quem trabalha 5 anos, depois fica 3 desempregado? Como é que ia ficar quem fica muitas vezes dependendo da informalidade, trabalhando sem carteira assinada? Essas pessoas não iam ter aposentadoria, iam receber 100, 200, 300 reais por mês, como acontece no Chile, e gerou toda essa convulsão social, não só lá, mas em vários outros países aqui da América Latina, até mesmo da Europa. Então a gente teve êxitos, né, ao longo desses 10, 11 meses, derrotando algumas propostas, que eu espero que aconteça com essas que a gente discutiu hoje, e amenizando danos, reduzindo efeitos de outras propostas equivocadas que o governo apresentou. Agora, deputado, nós falamos muito em retrocessos, aliás, a gente está falando sobre retrocessos desde 2016, desde o golpe, né, é um retrocesso atrás do outro, mas nós temos também que falar sobre o futuro, né, porque nós já tivemos um período passado, né, em que os governos do PT já demonstraram que é possível fazer o país crescer, distribuindo renda, reduzindo as desigualdades sociais e também regionais, né? E nós queremos que esse país volte, né? Que esse país retome essa época de glória que nós já tivemos
né, durante o período em que o Partido dos Trabalhadores esteve no poder. Como o senhor vê a questão do presidente Lula, que está, se eu não me engano, hoje é o 12º dia desde que o presidente Lula obteve a liberdade, e nesses 12 dias nós já percebemos o quanto que o presidente Lula é importante nesse país, até porque pela sua capacidade de articulação, de saber conversar e entender as necessidades do povo. E nós já vimos, inclusive, aí no último fim de semana, uma mega manifestação no Festival Lula Livre lá em Recife, com mais de 200 mil pessoas. Como que o senhor vê a questão agora, daqui para frente, sobre justamente o combate a esses retrocessos, a partir não só da liberdade do presidente Lula, como também da capacidade dos movimentos sociais e populares se reorganizarem para fazer frente a todos esses retrocessos? Estou me alertando aqui que daqui a pouco vai ter uma outra votação nominal, mas acho que esse é um tema que merece aqui pelo menos mais uns 5 minutos, né, da nossa conversa e da audiência. Eu estive todo momento visitando lá a Vigília Lula Livre ao longo desses 580, quase 590 dias, foram muitos meses, muitas semanas lá em Curitiba. Quero parabenizar quem também foi, quero parabenizar quem esteve lá, né, na Vigília Lula Livre, organizando, né, preparando os momentos, o bom dia, o boa noite, as atividades. Isso foi extremamente importante para manter o Lula lá dentro com um mínimo de esperança, de energia positivo, e para que a gente aqui também mostrasse que era inaceitável essa condenação sem provas, essa prisão ilegal, que inclusive o Supremo Tribunal Federal agora derrubou em relação ao Lula, em relação ao meu pai e tantos outros líderes, né, nossos, do Partido dos Trabalhadores, que estavam condenados, cumprindo algum tipo de pena de forma ilegal e em processos que o The Intercept, a Vaza Jato, o jornalista Glynn, né, cada vez mais demonstram que foram armados, que não respeitaram os princípios legais e que não tinham como objetivo o combate à corrupção. Isso era história. O objetivo era jogo político, eleitoral, tirar as lideranças da disputa, enfraquecer os adversários e, com isso, tomar o poder de um jeito facilitado e fora do que é a normalidade democrática. Então, parabenizar quem ajudou, quem esteve lá. Eu fui a São Bernardo do Campo quando o Lula saiu, abracei ele, coloquei foto e levei a mensagem de vocês que estão agora acompanhando essa nossa transmissão ao vivo. Foi muito emocionante. Acompanhei, né, à distância, pela televisão, pelos jornais, pela internet, esse grande ato lá em Recife, agora no final de semana. Fantástico, parabéns a quem organizou, a quem esteve lá. E a tarefa do Lula agora é essa, é rodar o Brasil, é levar esperança para as pessoas, é mostrar que tem caminho para o Brasil crescer, gerar emprego, sair da crise, é mostrar que a educação tem que ser prioridade. Acho que essa é a tarefa do Lula, que a saúde tem que ser cuidada com zelo, com investimento, né, que as obras públicas, o investimento público tem que voltar a ser uma realidade para o Brasil, né, ter um ciclo novo de desenvolvimento, como teve durante os 8 anos do Lula. Foi impecável, né? O país só cresceu, só gerou emprego, tanto é que o Lula terminou, né, o seu mandato, tem gente que quer apagar isso, mas o Lula terminou o seu mandato com quase 90% de aprovação em todos os institutos de pesquisa. Nem os adversários questionavam aquela aprovação, aquele índice. Tanto é que o Lula elegeu a Dilma, né, em 2010, depois do seu mandato, com uma facilidade enorme, né? A Dilma, que naquela época ainda não era uma figura tão conhecida, não era uma figura já com vivência de eleições, foi a primeira eleição da Dilma, né, e ela já se elegeu presidente em 2010. Então ele tem história, ele tem conhecimento, ele tem experiência para mostrar caminhos. E é claro, tem força política, tem carisma, tem confiança numa parcela muito grande da população para denunciar o que a gente tem feito aqui. Esses absurdos, denunciar os equívocos, o rumo errado que está sendo tocado a economia do país, a saúde, a educação e a própria condução da política, né? Política internacional, política institucional interna, né? O Bolsonaro agride, ataca, aposta no conflito o tempo todo. Não tem como dar certo assim, gente. Eu fui prefeito 2 vezes, em alguns momentos eu cometi erros, apostei no conflito, dá errado. Você tem que criar unidade, tem que colocar água fria, né? Tem que criar um mínimo de diálogo, de entendimento, de harmonia no país. Não é entre os políticos, é com a população,
é com o empresário, o pequeno, o grande empresário. Você tem que criar um mínimo de diálogo, de harmonia com o agricultor, com o pequeno, com o grande agricultor. Você tem que criar um mínimo de diálogo, de harmonia, de entendimento com o mundo, porque o Brasil precisa vender para o mundo. Nosso país depende de exportações, a agricultura depende de exportações, o emprego depende de exportações. Bolsonaro foi destruindo relações com quase todos os países do mundo. Essa questão ambiental é absurda, né? Como a imagem do Brasil está sendo deteriorada, fogo na Amazônia, fogo no Cerrado, devastação recorde, óleos no litoral brasileiro quase como um todo, mas em especial atingindo o Nordeste, né? E a imagem do país cada vez mais deteriorada por essas atitudes dele inconsequentes, insanas, violentas, agressivas, né? E que o Lula é o oposto disso, né? O Lula teve sempre muito jeito, muito cuidado e era reconhecido pelo mundo todo como um grande líder. Então o Lula é um momento novo de esperança, de força, de energia, que é claro, nós todos precisamos saber cultivar, né, utilizar a favor do Brasil, a favor do nosso povo, da nossa gente que está sofrendo tanto. Pessoal, eu queria agradecer a você, a quem está mais uma vez acompanhando, quem ainda não curtiu, não comentou, não compartilhou, faça isso, né? E quem já fez, muito obrigado aí, que a gente possa, na semana que vem, mais uma vez aqui à noite, estar trocando ideias e dividindo com vocês um pouco os bastidores, né, o que está para ser votado, o que o governo está apresentando e as consequências que tem isso para a vida das pessoas, né, que precisam ter fé, coragem e continuar lutando. É isso aí. Deputado Zeca Dirceu, muito obrigado. Valeu, pela sua entrevista, sua presença aqui conosco, sempre esclarecendo os assuntos aí que estão na pauta da mídia. E a vocês, amigos e amigas, muito obrigado também pela audiência de vocês e até a próxima.